Olá pessoal, vamos continuar a falar sobre predição, classificação e reconhecimento de padrões no melhoramento genético, dando-se ênfase à parte de predição. Na nossa conversa de hoje, nós pretendemos abordar alguns aspectos de técnicas relacionados ao assunto de aprendizado de máquina. E como já comentado anteriormente, a gente apresenta as particularidades, alguns conceitos, aspecto teórico e também uma aplicação. A nossa aplicação é a predição de uma variável y em função de um conjunto de informações de 5 variáveis explicativas. Nós vamos então usar as técnicas de aprendizado de máquina e comparar, nesse caso específico, com os resultados até então obtidos. Trata-se de um conjunto de dados obtido de uma população com 2.000 indivíduos, particionado em 2 arquivos, um arquivo destinado a treinamento e outro arquivo destinado à validação, com 80% das informações para treinamento e 20% para validação. Pois bem, nós já falamos alguma coisa sobre predição, então essa nossa conversa é uma continuidade. Já abordamos alguns aspectos relativos à predição via regressão, a predição via inteligência computacional, e agora nós vamos apresentar um conjunto de procedimentos fundamentado em aprendizado de máquina. Sendo aprendizado de máquina, ele tem um princípio de algoritmo, de scripts, normalmente com soluções iterativas, no qual a máquina, o computador, realiza a tarefa muito eficientemente e se destina a problemas de classificação. E como a nossa conversa trata de predição, vai se destinar a predizer aquela variável y que nós estamos considerando ser de importância. Posteriormente, nós vamos discutir sobre uma última técnica denominada de Mars. Pois bem, vamos começar com esses procedimentos de aprendizado de máquina. O primeiro deles referente à árvore de decisão. Vamos considerar as árvores de decisão, a técnica de Bayes, a técnica de floresta aleatória e a técnica de Boost. Então, nesse primeiro momento, vou tratar de a árvore de decisão. Então, é importante que a gente consiga diferenciar filosoficamente das técnicas até então aprendidas. Nós falamos sobre regressão, no caso, regressão linear múltipla, onde existia um modelo, onde você realça a variável resposta, existe dentro do modelo um conjunto de variáveis fixa e você tem um erro aleatório. Então a concepção é que você vai estimar aqueles coeficientes beta de forma a estabelecer um modelo de predição. Toda vez que você achar que tem uma variável importante, você inclui essa variável explicitamente no seu modelo. Então nós colocamos x1, x2, x3, x4, x5. Poderia ter colocado x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x1 vezes x2, né? Ou outras variáveis importantes, mas de forma explícita. Então nós temos por objetivo estimar o coeficiente de cada variável, e aí nós vamos usar alguns métodos aplicáveis à minimização ou maximização de uma determinada função, né? Podemos maximizar a verossimilhança, minimizar a soma de quadrado de erro. Então vai existir estimadores, vai existir expressões para resolver esse problema. No caso de inteligência computacional, a gente adotou uma estratégia diferente, né? Não existe um modelo, não existe um estimador, existem instruções. É um processo computacional, é um processo de ajuste de pesos e o computador vai fazendo isso iterativamente. E ele é instruído de inteligência porque nós estamos simulando ou imitando os neurônios, a ação do nosso sistema nervoso,
nosso pensamento, que envolve aí uma série de neurônios, e existem regras de aprendizagem. Então, a parte de inteligência é consequência da gente tentar ajustar pesos, conferir erro e corrigir esses pesos por meio de algumas regras que são interessantes, que vai nortear não só a direção desses pesos sinápticos, que são os pesos da importância das entradas ou da importância dos neurônios internos, e eles então são norteados em termos de magnitude e em termos de direção. Se vai aumentar, se vai diminuir. Então são filosofias diferentes e que se prestam para a predição. Nós vamos entrar agora no campo do aprendizado de máquina. E nós já precisamos perceber que vai ser uma filosofia diferente dessa já utilizada na abordagem de regressão ou na abordagem de inteligência computacional. Neste caso, nas árvores de decisão, há uma concepção de que uma predição pode vir por identificação de regiões. Cada descritor, cada variável independente, ela mapeia uma região. Então, se você quer predizer produção de grãos, você pode imaginar que a produção ela seja consequência da altura. E na altura existem regiões. Existem plantas baixas, plantas médias, plantas altas. E isso tem consequência na produção. Então, nós temos aí várias regiões, várias partições que conseguem impactar a produção. Nós podemos pensar na floração. Tem plantas precoces, tem plantas tardias, tem plantas intermediárias, cuja partição também vai impactar nessa produção que eu desejo predizer. Então, essas regiões combinadas, será que é melhor eu particionar em altura, depois particionar em floração, ou particionar em acabamento, em doença, tá certo? Existem várias informações de entrada de variáveis independentes que permitirão, por meio de partição, por meio de uma organização dentro de uma estrutura de árvore, fazer uma predição de uma variável resposta importante. Então veja que é uma filosofia diferente e nós vamos destacar aqui regiões e partições. Isso que caracteriza, nós vamos citar aqui vários procedimentos, como sendo a árvore de decisão, Bag, Randall Forest, Boost, mas todas elas, em essência, guardam o sentimento de uma árvore, em que você tem ramificações, você tem partições, você tem nós, você tem ramos intermediários, ramos terminais. Essa que é a filosofia da análise. Então, todo o vocabulário que a gente vai adotar aqui, ele visa atender a essa essência da técnica, que é uma técnica, então, que a gente denomina de aprendizado estatístico, aprendizado de máquina. Então, como particularidades, as árvores de decisão, né, elas podem ser árvores de classificação ou árvores de regressão. As árvores de regressão são usadas quando a variável dependente, a variável resposta, ela é contínua. Poderia usar a árvore de decisão, como a gente vai ver em outros momentos de nossas conversas, a árvore de decisão usada para problemas de classificação. O valor obtido pelos nós de término, os nós terminais, nos dados de treinamento, é o valor médio das observações. Então nós vamos ramificando até encontrar o nó terminal, ou a folha da árvore. E ali a gente vai ter vários indivíduos que manifestam o valor da variável resposta, por exemplo, produção de grãos. E aquela folha que reuniu alguns indivíduos, não muitos, ela vai manifestar um valor. E esse valor é o valor da média daqueles indivíduos que constitui aquele ramo terminal. Poderia ser moda se fosse um problema classificatório. Assim, uma nova observação de dados atribui-se o valor médio correspondente. Então, os valores preditos, se você tem, a sua árvore tem 100 folhas, mesmo que você avalie 1000 indivíduos, você tem como valores observados 1000 observações diferentes, mas como valor predito, nós vamos ter 100 folhas liberando 100 valores diferentes, porque alguns indivíduos vão ser reunidos por apresentar similaridade na sua resposta. O procedimento. Aí o procedimento nós já realçamos a divisão do espaço preditor
das várias variáveis em J regiões. Então, a questão de partição em regiões não sobreposta, denominado de R1, R2, RJ. Então, é o caso da altura ser particionada em plantas altas, plantas baixas, plantas intermediárias e assim vai. E nós temos por objetivo alocar esses indivíduos de forma a minimizar a soma de quadrado do resíduo dentro daquelas regiões. Dentro das regiões, nós vamos ter indivíduos homogêneos. Dentro das plantas baixas, nós vamos colocar indivíduos que têm uma altura menor. Entre as plantas altas, as plantas, altura maior. E assim por diante. Normalmente é uma divisão binária, recursiva. Ela vai de cima para baixo, vai considerando a primeira partição, vão partir em plantas altas e baixas. Dentro das baixas pode ser plantas precoces, plantas tardias. Eu posso voltar dentro da tardia, particionar a altura de novo. E existe uma desvantagem que ela, às vezes, na árvore de decisão, ela é ambiciosa. Então, o que significa isso? Significa que a gente tem várias variáveis para explicar a produção. Então, eu tenho, por exemplo, altura, floração, acalmamento, número de vagens, número de nós, área foliar, sistema radicular, e eu vou, então, fazer a partição. E eu vou escolher uma dessas variáveis que melhor explica as variações na variável resposta. Então, eu posso eleger uma variável, altura. Depois eu vou eleger outra, mas eu não avalio a consequência de eleger altura nas partições posteriores. Pode ser que se eu começasse com uma outra partição, seria mais vantajoso. Mas como ela é ambiciosa, eu vou naquele momento escolher a melhor partição, aquela que mais promove ganhos na diferenciação da variável resposta. Depois eu encaixo outra, mas sempre de forma ambiciosa, não pensando numa análise global. É como se a decisão fosse local. E passo a passo, se é local, eu pego aquela que nesse momento, no presente, me proporciona uma maior homogeneidade, uma menor soma de quadrado resíduo, soma de quadrado dentro. Soma de quadrado de resíduo no sentido de soma de quadrado dentro. Não é uma decisão global, onde eu deveria testar várias possibilidades. Mas isso a gente vai ver que pode ser aprimorado com outros procedimentos. Pois bem, vamos dar um exemplo da questão da partição. Vamos imaginar que a gente tenha vários indivíduos ou vários tratamentos. Existe uma variável importante, a variável y, e eu gostaria de predizer com base na informação em x1 e x2. Nem interessa aqui as interpretações biológicas, mas eu tenho y e duas candidatas, x1 e x2. Então, nós não vamos ter aqui um modelo, nós não vamos ter aqui uma rede neural. Nós vamos investigar partições em x1 e partições em x2. O que significa isso? Significa que eu vou ordenar primeiro x1, depois vou ordenar x2. Então veja que x1 está ordenado 56,7, 57, 57,3 até o maior valor. Se eu ordenar x1, eu vou ordenar aqui os meus tratamentos. A primeira observação vai ser do tratamento 7, que é aquele que apresenta o menor valor para x1. Isso tem uma consequência na variável y. A variável y vai ter um conjunto de informações seguindo a ordenação de x1. E com isso eu posso imaginar que há a possibilidade de fazer várias partições respeitado o ordenamento de x1. Eu tenho esses vários indivíduos, então é possível eu promover uma partição do indivíduo 7 versus os demais indivíduos. Do indivíduo 7 com 1 versus os demais indivíduos. O 7, o 1 e o 3, então essa área colorida aqui com esse cinza, esse azul claro, versus uma outra região destacada com essa coloração esverdeada. Então veja que eu estou promovendo as várias partições tendo em vista a ordenação de x1. Então eu estou avaliando
Eu estou partindo, considerando a orientação de x1, mas avaliando o impacto dessa partição na variável y, na variável respostas. Então veja que eu tenho duas regiões. Existe uma variância dentro dessa região, existe uma variância dentro dessa outra região. Então veja que a gente pode perceber que existe aqui uma média da região 1, a média da região 2. Existe uma soma de quadrado aqui de apenas um indivíduo, que é 0, e uma variância nessa região 2. Eu posso computar o total ponderado dessa variação, né? E verifico que dentro dessas várias partições, aquela que me conduz a uma menor soma de quadrado, certo? Aqui dentro, foi essa partição. A partição que ocorreu entre o tratamento envolvendo aqui até o tratamento 7, do 7 até o 4, versus o tratamento 5 e 6. Então, se eu fizer essa partição orientada por x1, eu vou ter a maior homogeneidade dentro de grupo. Eu estou minimizando uma soma de quadrado ponderada da região 1 mais da região 2. Então, aparentemente, a melhor partição em x1 está neste valor entre 71 e 78. Tem uma melhor consequência em y. Eu posso questionar isso em relação a x2. Temos aqui x2, vamos ordenar x2 em 22, 22,7 até 34. Isso provoca, então, uma organização diferente dos tratamentos. E eu vou questionar, né, o que aconteceria nas homogeneidades das duas regiões estabelecidas com a partição orientada pelo ordenamento em x2. Novamente, o x2 com esse ordenamento indica aqui duas regiões, né? Do 1 versus demais. Depois eu tenho uma outra região constituída do 1 e o 7 versus demais, e assim vai, né? Então eu posso chegar à conclusão que em cada uma dessas possibilidades eu vou distinguir dois grupos com médias diferentes e com uma soma da soma de quadrado do resíduo, a variação aqui dentro mais a variação aqui dentro, é expresso dessa forma. Então a menor variação é aquela de 15,01, né, que eu consegui nesta partição. Nessa partição que vai do indivíduo 1 até o indivíduo 4. Ou seja, teria o grupo 1 da região 1 e o grupo 2 da região 2. Então veja aqui, constituído do 6 e o 5, que corresponde a uma partição entre 30,3 a 33. E agora, se eu tivesse várias variáveis explicativas, questionar, né, qual seria a partição mais interessante. Seria em x2 ou seria em x1. Como o resultado de x1 o menor resultado foi 15, menor do que o outro que foi 15,01, então nós vamos optar por partir em x1, tá certo? Uma decisão ambiciosa, porque eu nem vou ver as partições futuras, mas no presente, no imediato, essa é a melhor opção. Então, a gente vai constituir uma rede em que existe uma partição em x1, e essa partição deve ser entre 71 e 78. Então, a gente vai recomendar que entre 71 e 78, vamos informar que é entre 74,5, né, um ponto médio entre esses dois valores, e aí então é a melhor forma de eu classificar os valores de y, ou seja, os valores de y, que seriam valores um pouco mais baixos, e os valores de y um pouco mais alto, representado aqui por os 5 e 6. Posso continuar o processo,
né? Aqui verifica que a quantidade de indivíduo nesse nó, nesse ramo terminal ou intermediário, se for o caso, eu posso questionar uma nova partição. Eu posso, então, apenas considerar esses indivíduos e avaliar um ordenamento, ora pela variável x1, ora pela variável x2. Né? Novamente, eu questionaria e avaliaria qual que seria a melhor possibilidade. Nesse caso, deu o resultado próximo, mas então eu posso optar por um e o outro. Posso optar por esse aqui, novamente partir em x1. Então essa partição em x1 seria essa última partição aqui, onde eu colocaria esse indivíduo 4 em outra posição. Então eu vou partir x1 uma primeira vez e aqui uma segunda vez, onde eu coloco então o indivíduo. Essa informação auxiliar de x1 permite, então, eu ter predições entre valores mais altos, valores intermediários, de y e valores mais baixos. Então, é um processo de partição, é um processo de predição. Pois bem, então, a gente pode agora ilustrar com o nosso conjunto de dados, né? Nós estamos trabalhando aqui com arquivo de dados que temos aqui um conjunto destinado a treinamento e outro validação. Pois bem, vamos recorrer ao programa Gênesis. Programa Gênesis, nós vamos em inteligência computacional. São alguns aplicativos que vão ser rodados no pacote R. E aí nós temos aqui a árvore de decisão destinada à classificação e regressão, que é o meu caso. E eu tenho dois arquivos de entrada. Um arquivo, que é o arquivo de treinamento, e aqui o arquivo de validação. Apenas relembrando que nesse arquivo de treinamento nós temos 6 colunas referente a y, x1, x2, x3, x4, x5. E nós temos 1.600 indivíduos. O arquivo de validação, as 6 colunas, mais apenas 400 indivíduos. Nós, então, especificamos qual que é a variável resposta, a variável y, que é aquela da primeira coluna, e nós podemos estabelecer a nossa árvore. Existe a possibilidade de estabelecer uma árvore com toda a liberdade, ou restringir alguns critérios, por algum critério, a árvore para que ela não ramifique de forma muito intensa, que levaria então a rede a um overfit, a árvore a overfit. Então nós podemos fazer restrição em termos de poda. Nesse caso aqui podemos restringir que a nossa árvore tenha apenas 6 nós terminais, né? E verificar se essa poda, uma árvore mais simples, ela tem a mesma eficiência ou não do que a árvore sem restrição com crescimento elevado. Então basta clicar aqui e nós vamos ter o resultado. Nesse resultado, aqui nós temos então uma série de informações, né, sobre o resultado do treinamento, né, os valores da predição, o coeficiente de determinação, os erros quadráticos. Aqui nós temos informação para o conjunto de validação, a eficiência, o R2 em termos de validação e assim por diante. Então, vamos rever esse resultado aqui na apresentação. Então, para esse conjunto de dados, a gente, numa árvore sem poda, né, ele informa que foi gerado uma árvore com 7 nós terminais. A gente poderia ter especificado, como foi feito, que obtivesse uma outra árvore com a restrição de que só deveria ter 6 nós, ou 4 nós, ou 2 nós. Você especifica, né, o que você gostaria de ter em termos de poda. Aqui nós temos os valores preditos, né, para a fase de treinamento. E aqui a eficiência, ou seja, o R2 de 73% no conjunto de dados de treinamento, e aqui um R2 de 95% no conjunto de dados de validação.
é um resultado satisfatório, né? Se a gente observar bem, nós já testamos aqui para esse conjunto de dados técnica de regressão múltipla, com stepwise, sem stepwise, percep multicamada, rede base radial. Agora a árvore de decisão proporciona aqui um resultado satisfatório, melhor do que, por exemplo, a rede base radial, tanto para treinamento quanto para validação. Mas perdeu aqui em termos dos percep multicamada. Nesta tela, nós então visualizamos a árvore de decisão. Veja que ela tem várias partições, que nesse caso específico foram feitas sendo orientado pela mesma variável x1. Então ela foi demandada neste nível, posteriormente nesse outro, usando aqui diferentes pontos de cortes, de forma que você tem a árvore final representada aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. E esses seriam os valores que são preditos por essa árvore de decisão. É interessante observar que, apesar de se ter 1.600 dados para estabelecimento da árvore, então existe 1.600 dados observados, mas vão existir apenas 7 dados preditos. E esses dados preditos, por exemplo, do indivíduo 1, qual que é o valor predito para ele? É 1, certamente ele pertence a esse ramo terminal, essa folha, ela então tem o valor 54,35. O indivíduo 2 tem valor 1070,25. Esse 1070. Esse 25, 0,25 é questão de arredondamento e nessa árvore temos então a aproximação. Esse indivíduo 3, 54, esse indivíduo 4 com 170,33 corresponde a 170,30. Então, são os valores que a gente atribui à predição desses indivíduos que foram avaliados. Mesmo com essa característica, a gente percebe que ela tem um resultado bastante satisfatório, ou seja, de um R2 de validação de 95,16%. Bom, existem alguns aprimoramentos da árvore de decisão. Esta questão dela ser ambiciosa, ela questão de se fundamentar apenas em uma informação, ela pode levar a uma menor precisão, uma diferença maior entre o observado e o predito. Então o Bagging é uma proposta de aprimoramento da árvore de decisão, que é uma técnica usada para reduzir a variância das previsões, a diferença entre o valor predito e o valor observado. E ela combina o resultado de vários classificadores. Então não é uma árvore apenas, é como se você tivesse várias árvores, 500 árvores, modeladas em diferentes subamostras do mesmo conjunto de dados. Então como é que nós fazemos isso? Nós temos um conjunto de dados, geramos uma árvore de decisão. Mas esse conjunto de dados, ele pode ser reamostrado por uma técnica que nós vamos apresentar e gerar várias árvores. E a maneira como a gente faz essa amostragem define se você está usando Bagging ou se você está usando floresta aleatória. Ou seja, ao invés de ser uma árvore, várias árvores, nós damos o nome então de floresta. Pois bem, a árvore de decisão tem alguns problemas, pouca acurácia e grande variabilidade. Então, porque representar 1.600 observações em apenas 7 predito, isso proporciona certa variabilidade. No nosso caso, teve até um resultado satisfatório. Então, a solução é obter diversas amostras de conjunto de dados e gerar diversas árvores de decisão, tomando então o seguinte critério para você ter valor predito. Você gera a árvore 1, a árvore 2, até B árvores, e para cada indivíduo, cada árvore vai liberar um determinado valor. E o valor final a ser apresentado pela predição é a média de cada um desses classificadores.
Então, o primeiro classificador falou que a média do indivíduo 1 é 10. O segundo falou que é 10,2. O terceiro falou que é 9. O quarto falou que é 8. Então, você tira um valor médio e representa o valor predito para aquele indivíduo. De maneira geral, é inviável você coletar B amostra. Então, você tem uma população de 1.600 indivíduos, você não vai fazer outro experimento com outros 1.600, outros 1.600. Então, a solução é utilizar o BEG, é obter a amostra a partir de amostragem, reamostragem com repetição. Então, você tem esse conjunto de dados, aqui o nosso conjunto de dados, por exemplo, que temos várias variáveis, 5 variáveis explicativas e 1.600 informações. Então, nós, por questão de reamostragem, nós então vamos construir vários conjuntos de dados, que vão ter sempre o mesmo número de colunas, as 5 variáveis, x1, x2 até x5, tá certo? E também a variável resposta y. Só que esses indivíduos, esses 1.600 indivíduos, são amostras daqueles que estão no arquivo original. Então, eu vou amostrar o primeiro indivíduo é um desses 1.600. O segundo indivíduo é um desses 1.600. O terceiro assim vai. Então, é possível, você vai ter 1.600 linhas, algumas que existiam no arquivo original vão estar ausentes, outras vão estar repetidas. Essas ausentes a gente chama que é fora do empacotamento, fora desses que vai gerar o erro out of bag, tá certo? Fora desses pacotinhos que você está gerando. Então, inclusive, pode ser utilizado para predizer erros para fazer análise de validação. Então, veja que a gente consegue obter vários conjuntos de dados em que o número de linhas permanece o mesmo, 1.600, mas por um processo de reamostragem em que o indivíduo 1 pode estar representado aqui várias vezes, 3, 4 vezes, o indivíduo 2 2, 3 vezes, o indivíduo 3 apenas uma vez, o indivíduo 4 pode não estar representado nesse conjunto de dados. O certo é que você tem esses novos subconjuntos, a partir dele você aplica a teoria de árvore-decisão. Então você tem vários classificadores. A sua saída ao classificador combinado é a opinião de cada um deles. Cada um deles vai predizer de uma determinada forma cada um dos indivíduos que foram avaliados. O final vai ser a média daquelas informações dadas pelos classificadores. Então veja, a saída não vai ter uma árvore, o desenho de uma árvore, porque é uma floresta, um conjunto de árvores, mas vai ter uma classificação, que é uma classificação média, vinda de várias análises que você realiza. Então, as etapas. Primeiro, criar vários conjuntos de dados. A amostragem é feita com a substituição dos dados originais e a formação de novo conjunto de dados. Os novos conjuntos de dados podem ter uma fração das linhas que geralmente são hiperparâmetros de um modelo BEG. Então, você pode estar representado ali, não 100% dos indivíduos, mas uma certa fração que está ali representada, e outras repetidas, algumas faltantes. Você então passa a ter os seus múltiplos classificadores. Os classificadores são construídos em cada um desses conjuntos de dados que você especifica o número desse conjunto, por exemplo, 500 conjuntos de dados. Em geral, o mesmo classificador é modelado em cada conjunto de dados, e a partir disso as previsões são feitas. E, posteriormente, nós combinamos. As previsões de todos os classificadores são combinadas usando a média, a mediana ou a moda. A moda, normalmente, ou a mediana, são utilizadas para o problema de classificação. Para o problema de predição, utiliza-se a média. Os valores combinados são geralmente mais robustos do que o de um único modelo, como acontece na árvore-decisão. O maior número de modelos são geralmente melhores, ou pode dar um desempenho semelhante ao número mais baixo. Então você tem que
testar várias possibilidades e verificar aquela que conduz, né, um número ótimo de conjunto de dados para obter um bom resultado. A variância das previsões combinada é reduzida para 1 sobre n, n é o número de classificadores da variância original sob algumas premissas. Existem várias implementações do BEG, tá certo? Temos o BEG original, dessa forma que nós estamos falando, e temos também a floresta aleatória, o Random Forest, que é bastante interessante, uma variaçãozinha sobre o BEG, mas que dá um resultado que a gente tem que conhecer. Em termos de aplicação, nós vamos trabalhar lá no programa Gênesis, inteligência computacional. Aqui nós temos BEG e Random Forest, regressões, duas entradas. Vamos entrar aqui com o nosso arquivo de treinamento, o nosso arquivo de validação. Aqui a informação sobre a coluna que referencia a variável resposta, o número de árvores amostradas. Então nós não vamos fazer uma árvore de decisão, serão várias, nesse caso 500, e aqui uma informação que a gente vai precisar para Random Forest, né? O número de variáveis, no caso aqui 2, não é aplicável a BEG. E você então vai ter o seu resultado, né? Uma série de informações sobre a análise desse conjunto de dados que nós vamos destacar agora. Então, muito simples, e nós teríamos esse resultado do BEG. Então, ele vai usar todas as variáveis, todas as colunas. Ele rodou, ao invés de ser um classificador, ele adotou 500 árvores, 500 classificadores. O número de dados foram reamostrados, mas tem uma grandeza de 1.600 linhas, né? Isso significa que a gente vai predizer 1.600 valores. Veja que agora as predições de cada indivíduo, ela não corresponde, não são 7 diferentes valores, são valores diferentes, porque são valores que vêm de médias de 500 classificadores. Então a própria variação dessas informações de valor predito torna o procedimento com maior aderência aos valores observados. Então, nesse caso, a eficiência de predição em termos de R2 foi de 96% no conjunto de treinamento, e posteriormente vai perceber que no conjunto de validação 85%. Né? Existe aqui uma importância das variáveis que foi considerado. Aqui está V2, V3, vai corresponder a X1, X2, X3, X4, X5. Aqui uma informação sobre pureza, útil em problema classificatório, que não é o nosso caso. Existe uma importância sobre o incremento que se tem no erro quadrático daquelas regiões, né, que são estabelecidas quando se faz a sua árvore. Né? Esse incremento no erro ele é calculado fazendo uma perturbação em cada uma das variáveis. A variável ela é permutada aleatoriamente. Então, se eu perturbar a variável V2, que no caso corresponde a X1, X2, X3, eu vou aumentar, eu não desejo aumentar o erro dentro de cada sub-região. Então, a gente pode considerar que esse acréscimo foi alto para a variável X1, né? No caso aqui, a variável V1 é a variável Y, a variável V2 é a variável X1. Então, indicando que ela, se for perturbada, ela provoca até um impacto indesejável no seu conjunto de classificadores. E isso demonstra que ela é a variável mais importante para fins de predição. Então, é um procedimento interessante e é relatado como sendo um aprimoramento da técnica de árvore de decisão. Aqui, da mesma forma, é uma representação gráfica da importância das variáveis em termos de incremento sobre um erro quadrático médio, e aqui sobre a pureza, uma informação adicional, mas que nesse caso não é relevante por se tratar de problema de regressão e não de classificação. E aí a gente pode visualizar o resultado.
houve um ganho até considerável no treinamento, com esse aprimoramento, mas um resultado similar em termos de validação. Mas é algo que precisa ser avaliado, porque pode, em certos casos, proporcionar ganho significativo na predição. É uma outra variação bastante próxima do Bagging, é a floresta aleatória, o Random Forest. É um método de aprendizagem de máquina versátil, capaz de executar tarefas de regressão e classificação. Então, se o problema fosse de classificação, também seria útil. Ele também aplica método de redução de dimensionalidade, trata valores faltantes, valores anômalos, certo? Não estaria sujeito a grande problema quando você tem problema de outlier e outras etapas essenciais na exploração de dados. É um tipo de método de aprendizado onde um grupo de modelos fracos são combinados para tornar um modelo mais forte, ou seja, uma árvore de decisão que tem alguma desvantagem de ser ambiciosa e não levar em consideração várias possibilidades, ele então torna-se eficiente por juntar essas informações dessas árvores individuais. Nós temos algumas particularidades referente ao Bagging e ao Random Forest. O Bagging, como nós falamos anteriormente, ele trata vários conjuntos de dados. E nesse conjunto de dados ele vai alterar a representação nas linhas, mas usa todas as variáveis, x1, x2, x3, x4, x5. E no caso do Random Forest, não. Ele vai usar 5 variáveis, mas com um processo semelhante à reamostragem das linhas. Também é feito na coluna. Então você pode usar, por exemplo, um número de colunas ou número de variáveis menor. É recomendado, por exemplo, 1/3 das variáveis. No caso de regressão, é recomendada a raiz quadrada do número de variáveis no caso de problema de classificação. Então veja que se eu tiver, por exemplo, 5 variáveis e dividir por 3, vamos aproximar para 2, então nós vamos ter conjunto de dados que tenha 1.600 linhas, no nosso exemplo, e que tenha, para variáveis explicativas, 5 colunas, certo? As mesmas quantidade de colunas, só que não seria representado por 5 variáveis, por 2 variáveis. Né? Significa que a variável x1, por exemplo, pode estar representada várias vezes. A variável x2 pode não estar representada. Então, existe 5 colunas. Mas a primeira coluna refere-se a quem? A variável x1. A segunda coluna refere-se a quem? A variável x5. A terceira coluna, a variável x1. E assim vai. Você vai sorteando, fez um processo aleatório das variáveis que vão ali participar. Isso é interessante. O que nós ganhamos? Primeiro que o Bagging, como ele trabalha com a mesma variável, se você tiver 500 classificadores, vai ter uma certa concordância. Se a variável é importante na primeira vez, e ela está competindo com x1, x2, x3, x4, x5, ela vai ser importante no segundo classificador, no terceiro, até no 500 classificador, ela sempre vai ser importante. Agora, se é feito no Random Forest, muitas vezes ela não participa da análise. Isso dá condição de que outras variáveis sejam importantes. Então, no Bagging, você sempre analisa x1, x2, x3, x4, x5. No Random Forest, pode ser que você não inclua x1. Você pode estar analisando x2 e x5. x2 representado 3 vezes, x5 representado 2 vezes. Então vai ser x2 ou x5 que vai encabeçar a sua árvore. Você pode começar a sua árvore, ter trajetórias diferentes por você ter manipulado, ter variado a representação das variáveis. E isso pode ser importante. No Bagging você tem árvores bastante semelhantes, porque você tem as mesmas variáveis. Aqui você consegue árvores bastante diferentes. As predições são altamente correlacionadas. O processo, se você
fizer a predição dos indivíduos com classificador 1, com 2, com 3, até com 500, vai ter uma correlação. Aqui as predições são menos correlacionadas, tendo em vista que as aves são diferentes. Aqui reduz a variabilidade, mas reduz menos. E aqui normalmente é preconizado como fazendo uma redução maior da variabilidade entre o observado e o predito por seus classificadores. Então, alguns princípios. Na floresta aleatória, crescemos múltiplas árvores ao invés de uma única árvore, como no modelo de árvore de decisão. Então, a ideia de múltiplos classificadores ela está incorporada. Para classificar um novo objeto baseado em atributo, cada árvore dá uma classificação, que é como se a árvore desse voto para aquela classe. Então, a ideia é de que cada classificador participa, ou dá um voto, ou dá a sua média. A floresta escolhe a classificação que tiver mais voto de todas as árvores da floresta. E em caso de regressão, considera a média das saídas das árvores diferentes. Então, igual o BEG, você tem um valor médio. O algoritmo, como é que a gente faz esse implemento no computador? Você assume que o número de casos do conjunto de tratamento é igual a N. O número de linhas é igual a N grande. Então, a amostra desses N grande casos é tomada aleatória, mas com reposição. Esta amostra será o conjunto de treinamento para o cultivo da árvore. Se houver agora M variáveis, M colunas, um número M menor do que M é especificado, de modo que em cada nó, M variáveis de M menor sejam tomadas aleatoriamente. A melhor divisão nesses M minúsculo é usada para dividir o nó. O valor de M é mantido constante enquanto crescemos a árvore. Então, para aquele particular de árvore, vai usar x1, x2. Para uma árvore, sempre. Para outra árvore, vai usar x1, x2, x3, sempre. Cada árvore é cultivada na maior extensão possível. Não há poda. Nós vamos prever todos os dados agregando as previsões das árvores, ou seja, votos majoritários para classificação e média para regressão. Então, existem vantagens da floresta aleatória. É um algoritmo que pode resolver os problemas de classificação e de regressão. Pode lidar com dados em grande volume, muita dimensão, não só em termos de linha, quanto em termos de variáveis. Produz o grau de importância das variáveis. Da mesma forma que o BEG, ele libera o valor da importância de cada variável, que é muito útil, inclusive em procedimentos de redução de dimensionalidade. Possui um método eficaz para estimar os dados faltantes e mantém a precisão quando grande parte dos dados não estão faltando. Então, isso é um atributo importante. Possui método para equilibrar erros em conjunto de dados onde as classes são desequilibradas. Então, caso de problema de classificação, que você tem população 1, 2, 3, você tem as populações são representadas com um número diferente de indivíduos. E a floresta envolve a amostragem de dados de entrada com substituição, chamada como amostragem bootstrap. Certo? Normalmente, 1/3 dos dados não é usado para treinamento, porque você tem 1.600 dados, alguns vão estar repetidos, representados mais de uma vez, e outros não. A gente estima, por questão de probabilidade, que cerca de 1/3 não estaria representado naquele conjunto que vai gerar aquele classificador. Esse conjunto de dados não incluído pode, inclusive, ser utilizado para validações. E eles são chamados de amostras fora da cesta. Obviamente, tem algumas desvantagens, né? Faz um bom trabalho na classificação e pode ter algum problema de regressão, uma vez que não fornece previsões precisas das variáveis contínuas. Mas é um problema que, com a medida que você adequa o número de classificadores, essa classificação acaba sendo boa para fins de predição, melhor do que você envolver apenas uma árvore. No caso de regressão, não prevê além do intervalo dos dados de treinamento, eles podem sobreajustar os conjuntos de dados que tenham muita discrepância. Ele tem que estar sempre preocupado aí com o problema de overfit
com o problema da classificação acabar decorando, ter um bom desempenho no conjunto de dados de treinamento e um desempenho desfavorável no conjunto de validação. A floresta aleatória pode ser considerada como uma caixa preta para quem faz modelagem estatística. Você não teria muito controle porque é um processo de casualização, não só nas linhas, como também nas colunas. Então, quando você tem poucas variáveis, isso pode de fato impactar. Imagine que você está fazendo um classificador com supostamente com 5 variáveis, x1, x2, x3, x4, x5, mas em certa situação você pode estar ali representado todas as informações numa árvore, e em outra árvore representado apenas x1 5 vezes, apenas x2 5 vezes, e você, como é um processo de amostragem, é aleatório, você não tem controle disso. Você não saberia quantas vezes x1 esteve representado, ou não esteve representado, ou esteve representado em excesso. Né? Mas é importante você fazer uso e então fazer a sua análise. Em termos de análise, é o mesmo procedimento. Nós já vimos aqui que o procedimento de Bag está junto com Random Forest. Para a regressão, você então precisaria desta informação referente ao número de variáveis que você vai incluir. Né? Você pode especificar, eu tenho 5, mas eu gostaria que no meu conjunto de dados tivesse 5 colunas, mas estaria representada ali 2 variáveis, 3 variáveis. Então a recomendação é raiz quadrada, um inteiro, de 1/3 da quantidade de variável que você tem. Né? 1/3 de 5, né, que seria a quantidade que você tem, e você colocaria, mas você pode interferir aqui. Pois bem, então você roda a sua análise e obtém os seus resultados. Aqui ele vai dizer que para ajuste de modelo, o número de variáveis representadas foram 5. Você tem 5 colunas, mais 2 variáveis, o número de variáveis que estaria representado é igual a 2, apesar de ter 5 colunas. Foram feitos 500 classificadores, 1.600 dados. Aqui a gente observa os valores preditos. Não existe apenas 7 valores, existe uma variação decorrente da média dos classificadores. Aqui a eficiência da predição foi um pouco menor, e a importância das variáveis, esse incremento no erro após cada variável ser perturbada, indicando que x1 é de fato a variável mais importante. Esse é o resultado do treinamento, e este é o resultado da validação. Certo? No caso da validação, uma eficiência em termos de R2 de 88%. Se a gente for comparar, nesse caso específico, a floresta aleatória teve um desempenho inferior, não só na fase de treinamento, quanto na fase de validação. É uma alternativa, aí você teria que avaliar, né? Será que eu consigo um outro resultado melhor, aumentando o número de classificadores? Será que eu teria um resultado melhor dizendo que o número de variáveis que deveria estar representada, que foi colocado como sendo 2, poderia colocar como sendo 3 ou 4, né? Então poderia ter outros resultados, consequência então da minha configuração. Né? A técnica é bastante importante e em muitos casos superior a outros. Esse aqui é o resultado específico de uma configuração que foi adotada. Bom, e por último, dentro dos aprendizados de máquina, nós vamos considerar a técnica de boost, também um aprimoramento, onde a gente vai avaliando o processo de reamostragem e tem alguns exemplos que a classificação acaba sendo ruim. Então a gente vai, em processamentos posteriores, tentar ajustar alguns modelos que consiga melhorar a classificação ou a predição daqueles indivíduos cuja a precisão não é tão boa. E uma vez que você vai obtendo esses classificadores, você reúne todos eles
e você tem uma classificação melhor. Ou seja, você tem alguns classificadores que recuperaram a possibilidade de predizer certos indivíduos e, consequentemente, você tem uma predição global mais eficiente. Então, os termos BOOST refere-se a uma família de algoritmos que converte uma aprendizagem fraca em uma aprendizagem forte. Para converter a aprendizagem fraca em aprendizagem forte, combinaremos a previsão de cada aprendizagem fraca usando a média, uma média ponderada, considerando a previsão de que tiver mais votos. Isso aí para problemas de regressão, para problemas de classificação. O princípio, sabemos que o BOOST combina o aprendizado fraco, também conhecido como a base de aprendizagem, para formar uma regra forte. Para encontrar uma regra fraca, aplicamos o algoritmo de base de aprendizagem com a distribuição diferente, né? E cada vez que o algoritmo de base de aprendizagem é aplicado, ele gera uma nova regra de previsão fraca. Você vai corrigindo essas classificações. É um processo iterativo e, após muitas iterações, o algoritmo BOOST combina essas regras fracas e tem, então, uma decisão mais apropriada. Então, é um primeiro classificador. Ele consegue fazer aqui algumas classificações importantes, mas outras não tanto. Aí ele, em cima desse conjunto que ele não conseguiu classificar, ele aprimora, e aí então ele tem uma nova partição, ele consegue fazer então essa classificação e corrigir essas imprecisões. Posteriormente ele verifica que essa classificação ainda é fraca, ainda tem bastante erro, ele faz nova partição, então ele combina tanto esse classificador, quanto esse classificador, quanto esse classificador. Não são vários, veja que são evoluções de classificação. Ele vai focando aquilo que ele considera que é fraco, ou seja, essas informações aqui estão boas. O que é fraco seriam as informações que estão acima dessa reta. Então nós precisamos de um classificador para aprimorar a predição desse conjunto de dados. E assim vai até você ter uma árvore combinada, e ela é muito mais forte do que as árvores individuais. Então, é um processo de classificação. Então, existe aqui o algoritmo, que são as formas como você deve implementar no seu programa de computador para realizar essas tarefas. Já existem pacotes disponíveis e você pode processar os seus dados. Pois bem, então, aqui é o mesmo exemplo, onde você tem um conjunto, e esse conjunto de dados, e a primeira árvore, por exemplo, consegue uma boa classificação desse subconjunto, mas esses indivíduos aqui foram classificados de forma não adequada. Então você vai atrás de outra árvore, né, de outro classificador, de forma que você vai tendo correções de indivíduos que foram classificados de forma errada. Então isso aqui você resolve esse problema. Posteriormente você tem uma parte fraca que você tenta resolver, e no futuro você combina todas essas informações e tem uma árvore que tem uma predição boa para todo o subconjunto de dados. Bom, se a gente quiser processar os nossos dados, em termos de BOOST, você tem que especificar algumas informações. Para o problema de regressão, você tem aqui o seu arquivo de treinamento, o seu arquivo de validação, aí você especifica a informação sobre a coluna, você especifica se vai ter validação cruzada ou não, né? Nesse caso aqui especificando que sim, o número de árvores amostradas, aqui às vezes você tem uma taxa de aprendizagem que você pode considerar e eliminação de algumas árvores que foram classificadas com a taxa de erro muito grande, e alguns parâmetros em termos de interação, né? Uma vez processado, você tem como saída as informações das variáveis que foi utilizado, o número de classificadores, 500,
número de informações de indivíduos 1.600, nos dá a importância relativa das variáveis e aqui os valores preditos, né? Da mesma forma, com o R2 para o arquivo de treinamento e um R2 para o arquivo de validação. Então a gente percebe que é um procedimento um pouco demanda mais tempo computacional para investir mais tempo na busca de classificadores mais eficientes. Em termos de resultados finais, o que a gente tem para apresentar é que esse boost ele pode, de certa forma, melhorar, né, os seus resultados para esse conjunto de dados ou para essa configuração específica. O resultado foi satisfatório, mas, de certa forma, existem outras técnicas que promovem o resultado melhor, tanto na fase de treinamento quanto na fase de validação, que seria o mais importante. Então, nós percebemos que são resultados diferentes, por estratégias diferentes, mas que a gente pode utilizar todas elas para encontrar, então, a melhor solução. Bom, o que a gente tinha que comentar a respeito das técnicas de aprendizado de máquina era, de forma resumida, isso que foi apresentado, e fica aqui uma mensagem, não do resultado em si, porque o resultado é para esse conjunto de dados específico, para configurações específicas. Não quer dizer que esse seja um confronto direto dessas técnicas que possa ser generalizado. O que nós podemos dizer é que existem técnicas diferentes, com princípios diferentes e que proporcionam resultados diferentes. O que nós precisamos é aprender sobre as particularidades de cada uma, utilizar e, diante de algum quadro semelhante a esse, tomar a decisão daquela que é mais apropriada para os meus objetivos. É isso, muito obrigado. Depois retomaremos as nossas conversas. Até lá.